Fala meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Anthony. Eu estou trazendo para vocês mais uma aula. Desta vez é o conteúdo de geometria, envolvendo a definição de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, que são conhecidos como razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então a gente vai fazer aqui a definição do seno, do cosseno e da tangente no triângulo retângulo. Resolver questões para fundamentar e para fixar a ideia, para fixar a definição desses três elementos. Resolver algumas questões contextualizadas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para acompanhar todos os vídeos que a gente vem fazendo. Então, vamos lá. A gente sabe aqui o seguinte, né? Um triângulo é retângulo quando possui um ângulo de 90 graus. E todo triângulo retângulo, a gente dá nomes aos lados, né? O maior lado do triângulo retângulo, que está oposto ao ângulo de 90, a gente chama de hipotenusa. É a hipotenusa do triângulo, maior lado. E os outros dois a gente chama de catetos. Aí tem gente que se confunde com o que é cateto adjacente e o que é cateto oposto. Os dois lados do triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo de 90 graus, são os catetos. Pois bem, então vamos começar aqui pela definição do seno de um ângulo. O seno, ele se define como cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos dar a definição. O cosseno de um ângulo, ele é definido como o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é definida como sendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Essas são as três definições. E eu vou deixar um bizu aqui para você não esquecer essas definições. Acompanha esse bizu aqui, ó. Preste atenção. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso aqui vai dar uma frasezinha para você nunca mais esquecer essas definições, que é o só cá toa. Só cá toa. Isso tem as três definições necessárias. Seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. Certo? Então, com isso, a gente pode aplicar aqui essas definições. Então, se eu fosse calcular o seno do ângulo B, aí a definição de seno pelo bizu é oposto sobre hipotenusa. Aí você está olhando do ângulo B, oposto é o que está à frente de B. Então, o oposto é o Bzinho. Ó. E a hipotenusa está sempre fixa, ao maior lado. A, oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de B. O cosseno de B, o cosseno, a definição é adjacente. Adjacente é o que está próximo, que está ao lado. Então, o cateto que está próximo a B é o de medida C. E a hipotenusa está lá, fixa A. E a tangente do B, a definição de tangente é oposto sobre adjacente. O oposto é o que está à frente de B, que é o Bzinho. E o adjacente é aquilo que não é oposto. Se você identifica o que é oposto, o outro é adjacente. Então, C. Certo? Você pode fazer a mesma coisa para o ângulo C. Se você olhar o ângulo C e calcular o seno de C, o seno é o oposto, o que está na frente do C. A medida que está na frente do C é o Czinho e a hipotenusa é sempre o maior, A. O cosseno de C, também a mesma coisa. O cosseno de C é o adjacente sobre a hipotenusa. Se você já identificou quem é o oposto, o outro é adjacente. Então, o adjacente a C é o Bzinho e a hipotenusa é A. Tranquilo? E agora a
tangente do ângulo C. A tangente de C, por definição, a tangente é o oposto, que é Czinho, dividido pelo adjacente. Tranquilo? Essa é a definição de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Então, partindo aqui agora já para a parte prática, para os exercícios, no triângulo retângulo na figura, determine a hipotenusa BC. Já está definida, né? A hipotenusa, assim, determinar a medida da hipotenusa BC. Ó, nós temos um triângulo retângulo 3, 4 e x aqui, que eu quero a medida dessa hipotenusa. É o seguinte, num triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, que é A2 igual a B2 mais C2. A hipotenusa eu chamei de x, um cateto é 3, o outro cateto é 4. Aí x ao quadrado igual a 9 mais 16. X ao quadrado é igual a 25. E aqui você tira a raiz. A raiz do 25 é 5. Então, a medida da hipotenusa ali é 5. A hipotenusa aqui, ó, mede 5. Aí, na letra B, ele pede para você fazer o seno do ângulo B. Olha, como é que calcula seno? Aí você volta um pouquinho e vai lá no bizu, o SOHCAHTOA. O seno é o oposto dividido pela hipotenusa. Como você está olhando de B, o oposto a B está à frente de B, está na frente de B. Então, é 3, que é o oposto, dividido pela hipotenusa, que é 5. Certo? Aí, a mesma coisa agora para o letra C. Você vai usar o bizu para lembrar a definição de cosseno. Ele pede o cosseno de B. Quem é o cosseno do ângulo B? Como é que se calcula cosseno? Cosseno é o K, é o adjacente sobre a hipotenusa. Se você identificou quem é o oposto, o outro é o adjacente. Então, o adjacente a B é a medida aqui, ó, 4. Tá? 4 e a hipotenusa, 5. E letra C, eu pulei, ó. Não, pulei não, tá certo. Agora a letra D. A letra D, ele pede para você fazer a tangente do ângulo B. Como é que se calcula a tangente? A tangente é a última sílaba da palavra SOHCAHTOA. É o TOA. É o oposto sobre o adjacente. O oposto está na frente de B. E o adjacente está ao lado de B. 4. Tranquilo? Então, aí vem agora fazer a mesma coisa para o ângulo C. A letra E. Quem é o seno do ângulo C? O seno não muda a definição. O seno é o oposto sobre a hipotenusa. Quem é o oposto a C? Quem está na frente de C? 4. E a hipotenusa é o maior, 5. Está aí o seno de C. O cosseno de C. Como é que calcula cosseno? O cosseno é o adjacente. A adjacente é o que está próximo a C, está ao lado de C. 3. E a hipotenusa? 5. E por fim, a tangente de C. A tangente é o oposto, 4, dividido pelo adjacente, 3. Esses exercícios que a gente fez aqui, é para fundamentar, para fixar a definição de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Pois bem, e não esquece do bizu do SOHCAHTOA. Isso vai ajudar bastante para você memorizar se você tem dificuldade. Ideias. Em cada caso, complete os valores solicitados. Seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Qual é a definição de seno? Vai lá no SOHCAHTOA. É o oposto dividido pela hipotenusa. Olha, a hipotenusa é o maior lado, oposta ao ângulo de 90. Então, está aqui a hipotenusa. Os outros dois são os catetos. E o cateto oposto, o oposto está na frente, à frente de alfa. Então, está aqui, ó, o oposto é 1.
E a hipotenusa? Raiz de 5. Então, aqui fica sobre raiz de 5. Lembre-se o seguinte, né? Se aparece raiz no denominador, nós devemos racionalizar, multiplicando o numerador pela raiz de 5 e o denominador também pela raiz de 5. Então, aqui vai ficar raiz de 5 vezes 1, que dá a raiz de 5. E aqui você pode vir aí dele isaga, para pegar um atalhozinho, e vai dar a raiz de... desculpa, vai dar o 5. Então, está aqui, o seno é raiz de 5 sobre 5. Agora, vamos para o cosseno. Qual é a definição do cosseno? Vai lá no SOCATOA. Cosseno é o adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno, quem é o adjacente a alfa? Você está olhando de alfa. Você acabou de identificar o cateto oposto. Então, o outro só pode ser o adjacente. Então, cateto adjacente é 2, dividido pela hipotenusa, raiz de 5. O que você fez na letra A, vai fazer na letra B aqui. No item B aqui, ó, que é multiplicar numerador e denominador pela raiz de 5. O que vai resultar em 2 raiz de 5 sobre 5. Bom? Então, ó, tá feito aqui o cosseno do ângulo alfa. E agora a tangente. Qual é a definição de tangente? Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O oposto é 1, o adjacente é 2. Fechou. Tá calculado seno, cosseno e tangente. Vamos para aqui o item B. Mesma coisa, tá? Então, olhando de alfa, lembrando que a hipotenusa é o maior lado, é o 5, está oposta ao ângulo de 90. Esses outros dois aqui são os catetos. Olhando de alfa, o que está à frente é o cateto oposto. Então, esse aqui, o 3, é o cateto oposto. E o 4 aqui é o cateto adjacente. Como é que calcula seno? Seno é cateto oposto, 3, dividido pela hipotenusa, 5. Quem é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente, 4, dividido pela hipotenusa, 5. E quem é a tangente? A tangente é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, 4. Tranquilo? Então, para você fixar as ideias de seno, cosseno e tangente, tem esse bizu do SOCATOA. Ok? Então, daí para frente é fazer exercícios. Vou aqui para a segunda questão. Nessa segunda questão, nós temos os ângulos notáveis, né? Ângulos notáveis. E vocês sabem a tabela dos ângulos notáveis, não é isso? Então, lembra daquela musiquinha para você cantar e relembrar os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis aqui são os ângulos que vocês têm que saber de cabeça, né? Tem que ter em mente os valores do seno, do cosseno e da tangente desses três. Se for outros ângulos, se for ângulo diferente dessas medidas, esses valores serão informados na tabela. Né? Se ele pediu seno de 35, por exemplo. Então, preste atenção. Como é que faz essa tabela aqui? Aí vocês já sabem, né? Canta aquela musiquinha lá no estilo do Natal. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Por aí vai. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Certo? Todos sobre 2. E todos sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Né? A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente e fácil de aprender. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Tranquilo? Minha voz não é das melhores, né, para cantar, mas tá aí. E essa musiquinha aí é bem famosa, vocês já sabem melhor do que eu. Então, vamos responder aqui agora essa questão. Envolvendo os ângulos notáveis.
aceitáveis, de 30, 45 e 60. Aí muita gente tem dúvida. Eu vou detalhar esse vídeo aqui para você se fundamentar. Por isso que eu vou explicar com mais calma. Muita gente se confunde. Eu não sei quando é que usa seno, quando é que usa cosseno, quando é que usa tangente. Preste atenção. Se você tiver um triângulo retângulo, tiver um ângulo agudo, um ângulo entre 1 grau e 89 graus, né? Você vai usar seno, cosseno, tangente da seguinte maneira. Nesse triângulo, uma medida vai ser informada e a outra medida vai ser pedida. Então, preste atenção. Nessa letra A, o x é o valor pedido e o 20 é o valor dado. Olhe para essas duas. Você tem o ângulo de 30 aqui. Olhando de 30, o que ele está pedindo? O que ele está pedindo é o x. Esse x é cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa? O x está na frente de 30, então ele é o cateto oposto. Esse 20 aqui, o 20 é o quê? O 20 está na frente do ângulo de 90, então o 20 é o maior lado, é a hipotenusa. Aí, lembra lá do SOHCAHTOA. Quem é que junta cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, você vem aqui ó, e faz seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o 20. Tranquilo? Quanto é o seno de 30? O seno de 30 é 1 sobre 2. Aí você substitui 1 sobre 2. Tá? Aí aqui, ó, x sobre 20. Faz a multiplicação cruzada. Vai ficar 2x. Deixa eu voltar aqui. Vai ficar 2x igual a 20. E x é igual a 20 dividido por 2, que dá 10. Certo? Agora vamos à letra B. De novo, faça o mesmo esquema. Você tem o ângulo de 45. Então, você está posicionado aqui. Sua visão está aqui, nesse ângulo. Olhando daqui, esse x é o quê? Cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa? Ele está ao lado, ele não está na frente. Então, é o cateto adjacente. E o 6? O 6 é o maior lado. Olha, oposto a 90, então é a hipotenusa. Quem é que junta cateto oposto com hipotenusa? Cateto oposto com hipotenusa é ou melhor, é o cosseno, né? Cosseno de 60. Cosseno de 60, como é que calcula cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa 6. Quanto é o cosseno de 60? Aí vem aqui na tabela, o cosseno de 60 é 1 meio. Então vai ficar 1 sobre 2 igual a, igual a x sobre 6. Tá? Faz a multiplicação cruzada de novo, meio pelos extremos. Vai ficar 2x igual a 6. Logo, x é igual a 3. Ah, matou a questão. Acabou-se. Então, a próxima. Essa última aqui. Olha, você está olhando de 60. Você está posicionado sobre esse ângulo aqui. Né? Então, olhando de 60, olha, o 10 raiz de 3 está à frente. Então, ele é o cateto oposto. E o x é o cateto, muito bem, adjacente. E o maior lado é a hipotenusa. Nesse caso, não precisa. Olha, o que ele deu é o cateto oposto. O que ele pede é o adjacente. Quem junta oposto e adjacente é a tangente. Tangente de 60. Tangente de 60, cateto oposto 10 raiz de 3, dividido pelo adjacente x. Quanto é a tangente de 60? Olha, raiz de 3. Fica raiz de 3 igual a 10 raiz de 3 sobre x. Lembrando que aqui embaixo tem o zoom, faz a multiplicação cruzada e vai ficar o seguinte: x vezes a raiz de 3, que é igual a 10 raiz de 3. Ó, vem aqui, ó, dele e zaga.
cortou a raiz com a raiz. Isso é a divisão, tá? Raiz de 3 dividido pela raiz de 3. Ela vai passar dividindo. E sobrou só o 10. Então, x é igual a 10, tá bom? Tranquilo? Agora vamos à próxima questão. Para realizar a reforma de uma caixa d'água, do ponto mais alto dela é esticado um cabo de aço de 50 metros. Está aqui, do ponto mais alto até aqui é esticado um cabo de aço com 50 metros. Que forma com o solo um ângulo de 30 graus. Forma com o solo, o cabo de aço forma com o solo um ângulo de 30. Está aqui. Calcule a altura da torre. Está aqui, ó. Lembrando que a altura da torre tem que formar um ângulo de 90 graus com o solo. Portanto, isso aqui é um triângulo retângulo. E você está posicionado no ângulo de 30. E em relação a 30, isso que ele está pedindo, o x, é o cateto oposto. E isso aqui que ele deu é a hipotenusa, o maior lado do triângulo. Cateto oposto e hipotenusa, nós temos o seno do 30 graus. Cateto oposto, x sobre a hipotenusa, 50. O seno de 30, já sabemos que é 1/2. E x sobre 50. Vai ficar 2x igual a 50. E aqui basta dividir 50 por 2, que dá 25. Então, a altura dessa torre é de 25 metros. Tranquilo? Questão fácil, simples. Estou fundamentando vocês aí para as provas. Uma escada de 5 metros de comprimento está apoiada na parede, na parte mais alta de um muro, formando com ele um ângulo de 30 graus. Olha, a escada forma com um muro. Se não viesse uma figura nessa questão, dava para fazer tranquilamente. Você faz o esquema do desenho aí, ó. Vamos fazer aqui, ó. Tá aqui o solo, o muro, e você vai posicionar a escada. Posicionando a escada aqui. A escada está meio torta aí, mas imagina que ela está perfeita. O muro forma um ângulo 90 graus com o solo. Tranquilo? Ele diz que a escada tem um comprimento de 5 metros. E esta escada forma um ângulo de 30 graus com o muro. Ó, a parte mais alta forma com ele o muro aqui, ó, formando aqui, ó. Forma com o muro um ângulo de 30 graus. Determine a altura aproximada da escada. Então aqui, x. Ele quer aproximada, certo? Então vamos lá. Este 5 aqui representa a hipotenusa, né? Que está oposta ao ângulo de 90. É a escada. E este aqui, como ele não está na frente do ângulo, ele é o cateto adjacente. Então, cateto adjacente e hipotenusa, usamos o cosseno de 30. Então, o cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente sobre 5. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Aí aqui, ó, x sobre 5. Agora faz a multiplicação cruzada. Vai ficar 5 raiz de 3 dividido por 2. Né? Estão vendo aí a multiplicação aqui, ó. 2x igual a 5 raiz de 3. Passo 2 dividindo, fica 5 raiz de 3 dividido por 2. Então, como ele pede aproximado, eu vou dividir o 5 por 2, que dá 2,5. E usar a raiz de 3 como aproximadamente 1,73. E aí faz a multiplicação de 1,73 por 2,5. 4,325. Tá? Mas como ninguém usa a terceira casa decimal, né, para representar essas medidas, então vai ficar 4,32 metros. Tá? Tranquilo? Questão simples, né? Outro detalhe nessa questão aqui é o seguinte. Ele pediu o valor aproximado. Se fosse numa prova, geralmente esses valores de aproximação de raízes são dados. Né? Ele ia dizer, use a raiz de 3 como 1,7 ou 1,73.
Bom, então não se preocupa muito aí com isso. Após um acidente em um poste, o mesmo ficou torto. Para que ele não caísse até a empresa que irá consertá-lo chegar, foi esticado um cabo de aço de 9,5 metros que forma com o solo um ângulo de 60 graus. Qual é a altura do poste? Tá aí, outra figura parecida com a anterior. Ele dá a medida do fio esticado, que representa a hipotenusa, o ângulo que o fio forma com o solo e pede a altura do poste. Olha, em relação a 60, o que ele está pedindo é o cateto oposto. E o que ele deu, a medida informada, representa a hipotenusa. Quem junta cateto oposto e hipotenusa? É o seno. E aqui vai ser o seno de 60. Você está olhando do ângulo de 60 graus. Seno de 60, cateto oposto x, dividido pela hipotenusa 9,5. Vamos usar aproximações aqui também, tá? Quanto é a raiz de 60? Quanto é a raiz de 60? Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Bom, e aqui, x sobre 9,5. Faz a multiplicação cruzada, 2x, 9,5 vezes a raiz de 3. Passo 2 dividindo, vai ficar 9,5 vezes a raiz de 3 dividido por 2. Pois bem, eu posso dividir 9,5 por 2. 9,5 dividido para 2 vai ser igual a 4,75. Olha, não tem nenhum problema em dividir isso aí sem calculadora. E até recomendo fazer essas divisões sem calculadora, para que você ganhe agilidade nas horas das provas. E a raiz de 3 a gente vai usar aqui 1,7. Tá só 1,7. Faz a multiplicação de 4,75 por 1,7. Isso dá aproximadamente 8,07 metros. Esta é a altura do poste. Se você está se preparando para Enem, lembre-se que o Enem costuma colocar muitas continhas como essa daqui, né? Multiplicação com números decimais, divisões com números decimais. Muitos não gostam porque não tem a prática de fazer na mão. Quando está estudando em casa, usa a calculadora. A calculadora é boa? É, para ganhar agilidade, para conferir os cálculos. Mas para ganhar prática manual de fazer essas contas na mão, não é legal. Você vai perder tempo na hora da prova. Você vai se atrapalhar. Então, ganhe agilidade fazendo essas contas na mão, em casa. Não na hora da prova.